Muito boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Muito bom a gente estar juntos, muito bom a gente se unir para as coisas fundamentais. O ser humano se une para tanta coisa ruim, né? A gente se unir para as coisas fundamentais da vida é extremamente importante. Hoje o Espiritismo é conhecido pela maioria das pessoas como uma religião. Mas quando ele foi organizado por Kardec, ele tinha três faces. As implicações morais e religiosas, mas também as implicações científicas e as implicações filosóficas. O próprio livro que deu origem ao Espiritismo, o Livro dos Espíritos, é conhecido como um livro filosófico, e ali você vai encontrar algumas das questões mais importantes da vida. Hoje nós queremos fazer esse exercício junto com vocês, o exercício da filosofia. Aquela filosofia mais de origem, aquela mais de raiz, diríamos hoje, né? Aquelas questões: quem sou eu? Qual o sentido da vida? Qual o papel dos luminares, dos mestres? Qual o papel dos discípulos? Essas perguntas são fundamentais para as nossas vidas e a gente precisa se deparar, se dedicar a essas questões. Hoje nós vamos fazer isso de uma maneira um pouco diferente, porque desde Hermes Trismegisto, no Egito Antigo, há dúvida se seria 2.000 ou 3.000 anos antes de Cristo, é um dos sábios mais antigos e mais profundos que a humanidade já teve. Se sabe, como ele deixou claro em Caibailon, uma obra que explicita algumas das leis universais: o que está no alto está como o que está embaixo, o que está no amplo, o que está no maior é como o menor. E a gente não entende muito bem isso, apesar de Jesus ter confirmado Hermes na própria oração do Pai Nosso, que a gente repete todos os dias, mas nem sempre pensa o que está falando, né? Quando Jesus fala assim na terra como no céu, é porque há uma correspondência entre o que acontece no universo e o que acontece aqui na Terra. O que é a Terra perante o universo? Nossa, é invisível, né? Se visto de uma outra, dos limites da própria galáxia, da Via Láctea, já seria invisível. De outra galáxia, então, é completamente irrelevante. Então nós podemos olhar, podemos fazer o estudo da nossa vida, do nosso papel, do nosso mundo, a partir do grande, a partir das escalas maiores da vida. E é isso um pouco que a gente quer fazer dentro das nossas limitações de tempo, mas principalmente das nossas limitações de conhecimento, que essa é uma área de um conhecimento muito grande, né? Claro que se nós temos que nos comparar a alguma coisa no céu, não será as grandes estrelas, nem mesmo a nossa pequena estrelinha que é o Sol. Se a vida fosse um universo, nós seríamos o quê? Os asteroides, talvez, né? Quem gosta de ficar olhando o céu em noites estreladas, alguma vez já deve ter visto o que o povo chama de estrela cadente. Estrela cadente é só o nome popular, porque o nome científico é asteroide. Um asteroide, quando passa próximo à Terra, quando atravessa a nossa atmosfera, ele adquire calor e adquire luminosidade. E assim, a passagem dele se torna visível, né? Então, se diante das hiperestrelas, diante do tamanho do Sol, que para nós é absolutamente gigantesco, se nós tivéssemos ser alguma coisa no universo, talvez nós fôssemos asteroides. E o que é um asteroide? De onde ele surge?
os cientistas têm duas origens. Uma de planetas que tivessem se fragmentado e outra de matéria que tivesse dispersa no espaço e que não foi fundida no processo de geração dos astros, dos planetas, dos satélites, das estrelas. E essas duas origens têm alguma coisa a ver conosco, podem nos levar a reflexões, porque nós também somos fragmentados. Vocês já pensaram o quanto nós somos fragmentados? A própria ideia do fragmento na área política, que chama partido, já fala muito da gente, porque o partido é o quê? Um fragmento, né? Mas se você analisar só as religiões, há, por exemplo, 5, 6 grandes religiões no mundo, mas cada uma dessas é separada em inúmeras linhas, inúmeros seitas, santos, ordens. Quantas ordens religiosas você acha que tem no mundo? O próprio Espiritismo tem as chamadas federativas, que são para reunir as casas espíritas. Mas é muito interessante porque tem várias federativas, ou seja, tem muitas reuniões, de forma que as próprias federativas são várias. Dá para entender muito isso? Não dá, o ser humano é duro de unir e é fácil de separar, né? E eu sei que isso não acontece com a família da gente. A família da gente é super unida, todo mundo se conversa, todo mundo está sempre um apoiando o outro, eu sei disso. Mas nós somos muito fragmentados politicamente, economicamente, culturalmente. Numa própria cidade, as pessoas que moram na ilha falam mal das pessoas que moram na área continental. Nossa, você é do Rio Branco? É uma coisa impressionante como a gente se fragmenta. E mesmo quem é da ilha tem o pessoal mais, né, mais considerado e o menos considerado. A gente adora se fragmentar, fazer hierarquias, fazer separações. E essa fragmentação que talvez tenha dado origem aos asteroides, também deu origem aos nossos piores lados. Nós somos fragmentados, nós somos separados e a gente acredita que a gente é tão diferente que a nossa raça é superior às outras, que o nosso sexo é superior aos outros, que a nossa religião é melhor que as outras, o nosso partido é melhor do que de todo mundo. E é com base nessa ilusão, nessa nossa desgraça, que surgem todas as violências. A violência do racismo, do sexismo, da opressão à mulher, da opressão de classe social. Tudo está nessa origem de achar que a sua parte, a sua fragmentação é melhor do que a dos outros. Não é à toa que os espíritos falaram que o orgulho e o egoísmo são a base de toda a violência e todo o mal da humanidade. Não é difícil da gente perceber isso. Nos outros. A gente percebe isso nos outros. Na gente mesmo, eu não sou assim, né? Então, a outra origem de ser uma matéria não unida, não fundida para fazer os astros maiores, são duas faces da mesma moeda. Ou nós somos um fragmento, ou somos não unidos, ou seja, dá na mesma, né? Os asteroides, grande parte deles giram em torno do Sol em órbitas elípticas, ou, se você, numa imagem mais comum, órbitas ovais. Isso quer dizer que o asteroide ora está bem próximo do Sol, ora está bem longe, e fica próximo e longe, próximo e longe. Isso me lembra um pouco a nossa relação com a luz, a nossa relação com Deus. Vocês já repararam como a gente é? Quando o bicho pega, não é? Uma doença, perturbações espirituais,
alguma coisa começa a doer muito, a gente se aproxima. Quando melhora, a gente distancia. E a gente fica como um asteroide em relação ao Sol, em relação à luz. Isso não é vergonha nenhuma, porque todos que estão aqui vieram pela dor. A questão é ficar sempre assim. O asteroide é condenado a ficar sempre assim, girando em círculo. Mas será que a nossa vida também não vai ficar girando em círculo sem sair do lugar, enquanto a gente não definir uma posição perante Deus? São perguntas, não é? Tinha uma propaganda de um tempo atrás, acho que era de farinha, que o neto telefonava para a avó, teve vontade de comer o bolo que a avó fazia, e telefona para a avó e fala assim: vó, estou com uma saudade de você. E é muito isso. Nós às vezes estamos com saudade de Deus também, mas só quando o bicho pega. Depois, quando as coisas estão boas, a saudade vai embora. E essa relação, digamos assim, interesseira, ela podia ser revista pela gente, não é verdade? Talvez estivesse no momento de rever. Como é que você se sentiria se você fosse a avó, que os netos só tivessem saudade quando tivessem vontade de comer o bolo? Você ia sentir bem? Como Deus será que sente a sua relação com Ele, se Ele perceber que você só vem quando a coisa está complicada e quando está mais fácil você vai embora? Não é? Dá para pensar nisso. Muito bem. Depois dos asteroides, outro astro, outro corpo celeste muito pequeno são os satélites. E os satélites têm muita coisa simbólica para nos ensinar. O que faz o nosso satélite? A Lua. A Lua cumpre uma função fundamental. Quando tem greve, quando dá um apagão das luzes de uma cidade, e você tem lua cheia, você percebe a importância da Lua. Porque a Lua tem a função de iluminar a parte escura da Terra. Isso é muito interessante. E ela ilumina sempre a parte escura da Terra? Não. Ela só ilumina a parte escura da Terra quando ela se coloca em linha reta com o Sol. Porque a Lua não possui luz própria. Ela só possui luz quando ela reflete. E isso é muito interessante para a gente. Porque nós também podemos prestar serviço. Nós também podemos iluminar as escuridões. De quem? É muito importante que nós reconheçamos que nós temos escuridão. Vocês têm escuridão? Vocês têm um lado escuro? Vocês têm um lado que quando alguém pisa no calo... Quer dizer, a gente é bom na quarta-feira, né? Oi, meu irmão, ou minha irmã, etc. Mas a gente sai daqui... Vocês lembram eu nunca esqueço dessa. É sinal de velhice já, né? Mas no meu tempo de criança tinha um desenho do Pateta. E ele era um doce de pessoa, a pessoa mais gentil do mundo. Ele andando na cidade, a pessoa mais gentil, dava bom dia, cortês com todo mundo. Quando o Pateta entrava no carro, saía até chifrinho da testa dele, assim. O bicho virava o demônio, atropelava as pessoas, buzinava, virava o cão chupando manga. Qualquer semelhança com algum de nós é mera coincidência. Não se sintam identificados. Ou se sintam, e a gente pode se pensar melhor, não é? A gente também tem duas caras. A gente também tem um lado mais luminoso e um lado mais sombrio. E negar o nosso lado sombrio é muito complicado, é muito ruim, porque quem não tem problema não tem solução. Doente que não tem diagnóstico não tem cura. E se você não admite o seu lado complicado, você não vai se melhorar. Como é que alguém pode se melhorar se não tem problema? Se você tem uma casa, tem umas rachaduras, passa o engenheiro e fala, cuidado que isso aí vai cair. E você fala, cai não tem problema nenhum. Eu sei que tem aumentado a rachadura, tem ficado mais grossinha, mas não vai cair não, tranquilo.
Você vai e passa uma massa corrida, passa uma tinta, e quando cair na tua cabeça, cai uma parede nova, uma parede brilhante, uma parede pintada. Não é legal isso? Claro que não. A gente precisa olhar, observar com atenção os nossos problemas, as nossas áreas complicadas. É fácil a gente olhar as nossas sombras? O que vocês acham? A gente olha, a gente estuda as nossas sombras? Infelizmente, não. A gente estuda a sombra da sogra, marido, esposa, do síndico do prédio, do vizinho de cima. A gente esquece até que a gente também é vizinho de cima num prédio. A gente só critica o vizinho, o nosso de cima, mas a gente também é de cima de alguém. Assim como você criticando o seu cônjuge, pode ser que o seu cônjuge esteja numa outra palestra, não é? E ele pode estar pensando em você, ou na mesma palestra, um pensa no outro, não é? A sombra da minha vida é o outro. Hoje no Brasil, politicamente, o Brasil está repartido, mas as duas metades do Brasil politicamente têm uma certeza: o problema é o outro. Enquanto nós nos dividimos dessa maneira, o Brasil vai para frente. Eu gosto de comparar com um carro, um ônibus que transporta alunos cegos e que, estando atolado, precisa descer para empurrar. Metade dos cegos vai para frente, metade dos cegos vai para trás. E eles empurram bastante, se esforçam bastante e o ônibus não sai do lugar. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência, não é? Então nós precisamos pensar, e o nosso comportamento tem muito a ver com a Lua, porque a Lua orbita em torno da Terra, e ela orbitar em torno da Terra faz com que ela preste um serviço fundamental, que é de iluminar as sombras. Nós precisamos colocar luz nas nossas sombras. É o que se faz em psicoterapia. É o que Deus faz conosco no momento da dor. Por que nós temos uma doença? No Espiritismo, nós somos ensinados da razão profunda das doenças. Então você cometeu equívocos nessa ou em outras vidas, e esse equívoco acaba sendo somatizado, acaba sendo transferido da sua mente até o seu corpo físico. E correndo atrás daquele problema no corpo físico, você vai trabalhando os seus problemas espirituais e mentais. De forma que alguém que usou mal o cérebro numa vida, vocês acham que tem muita gente que usa mal o cérebro? Faz uma lista, né? Pode nascer com o cérebro com problemas, com um aparelho defeituoso, nas inúmeras doenças congênitas que tem, não é? Síndrome de Down, autismo severo, etc. Eu não estou generalizando, mas eu estou usando o termo pode. Pode ser que casais que tenham problema de fertilidade nessa vida, em outra vida tenham negligenciado a função da paternidade e da maternidade. E nessa vida, correndo atrás dos tratamentos para a fertilidade, eles reconstroem dentro do seu coração e dentro da sua mente a importância e a beleza da função materna e paterna. Vocês entendem? Porque muitas vezes é preciso tirar para a gente valorizar. Isso acontece às vezes com papai e mamãe. Eles morrem e a gente só vai dar valor depois que eles vão embora, né? Então, olhar o nosso lado sombra é fundamental para a gente evoluir. E olhar o nosso lado sombra para quê? Para ficar contemplando? Tipo, os psicólogos falam da síndrome de Gabriela. Já ouviram falar? Síndrome de Gabriela vem da música da novela Gabriela, que tem gente que consegue localizar a origem do seu procedimento, da sua atitude, mas para fazer como a música da Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim.
Claro que não. A gente se conhece para se transformar, para se melhorar. E se melhora como? Colocando luz sobre as sombras e transformando aquelas situações, modificando aquelas situações, porque com luz sobre as sombras, tudo se torna diferente, tudo muda. Olhar os nossos problemas, a lua também faz isso, também serve, mas só serve quando está em conexão direta com o sol. E nós também, para servirmos, precisamos estar em conexão direta com a luz. No cristianismo, essa luz é representada por Jesus. No budismo, por Buda. O nome que você der a Deus ou aos profetas, pouco importa. Ao longo da história humana, nós tivemos vários momentos infelizes de fragmentar Deus em vários deuses. Nossa Senhora, milhares de deuses, não é? E aí, os deuses brigavam entre si. Se você for ver a mitologia greco-romana, eles brigavam entre si, disputavam uns aos outros. Um roubava a mulher do outro. Nos deuses. Imagina. Depois, através de Moisés, no judaísmo, se juntou e se falou, não, o Deus é único. Mas, infelizmente, eles passaram a dar nomes próprios para Deus. Então tinha o Alá entre os muçulmanos, tinha Jeová para os judeus, tinha Brahma para os hindus, e assim por diante, brigavam para saber qual Deus era mais importante. Brigamos por isso por milênios. E quando Kardec fez a pergunta para o Espírito da Verdade, onde estão escritas as leis de Deus, se era na Torá, no Bhagavad Gita, nos diversos textos sagrados, na Torá, aonde estão escritas as leis de Deus? Sabe qual foi a resposta? As leis de Deus estão na consciência. E essa resposta é uma resposta que mostra a elevação, coloca Deus no lugar onde Ele tem que estar. Porque um índio analfabeto, que nunca teve contato com livro e com letras, como é que ele teria acesso a Deus se Deus estivesse num livro? Ele tem tanto acesso a Deus como qualquer um de nós, porque ele está na consciência. E todos nós temos acesso à consciência. Mesmo o bêbado que fala que bateu na esposa porque estava bêbado, é mentira. É só uma desculpa. Não é? É só uma desculpa, porque todos nós temos acesso à nossa consciência. Mas para aprofundar, para melhorar esse acesso, para aperfeiçoar a nossa vida, porque o asteroide, ele é só um pedaço de pedra pontiagudo, um pedaço de pedra irregular, e tem uma trajetória também irregular, porque ora ele é atraído por uma estrela, ora por um planeta, ora por outro. Para nós chegarmos do asteroide ao satélite, que é redondinho e que tem uma trajetória irregular, nós precisamos servir, jogar luz onde estiver sombra, em conexão com a verdadeira luz. Isso é a lição da lua para todos nós. Qual é o sentido? Quem quiser ir após mim, disse o mestre, tome a sua cruz e me siga. Tome a sua sombra e melhore. Tome os seus problemas e se investigue, cresça. Conhece-te a ti mesmo. Será que nós já estamos na altura de fazer essa trajetória? Alguns certamente sim, alguns certamente não. Mas é urgente que a gente se ligue para esse processo. Por que é urgente? Porque o autoconhecimento é a pedra fundamental, é a ferramenta fundamental que vai fazer a gente crescer. E nós estamos em pleno momento das provas. Não é só a pandemia, não é só a guerra, não são só as divisões político-partidárias. Nós estamos em meio a inúmeras provas. E a prova vem na escola para definir o quê? Quem aprendeu, quem não aprendeu. Quem não aprendeu,
repete. Quem aprendeu, promove. É exatamente isso que está acontecendo agora. Como Jesus anunciou, a separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas. O trigo, um alimento altamente nutritivo. O joio, um vegetal sem utilidade na alimentação. Os bodes, animais teimosos, violentos. As ovelhas, animais calmos, pacíficos. Em que lado você está? A separação está sendo feita agora. Ah, se eu for espírita, eu estou bem? Será? Será que é pelo rótulo que define o que tem no produto? Ao tempo do surgimento do espiritismo, tinha um dogma na Europa: fora da igreja não há salvação. Ou seja, só será salvo aqueles que forem filiados a uma certa igreja. Muita gente até hoje acredita nisso. Os espíritos propuseram a Kardec, e ele adotou como lema do espiritismo: fora da caridade não há salvação. E aí é fundamental nós entendermos então que começa a surgir o critério. Não é o rótulo, não é o que você diz que é. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Isso parece muito mais coerente com o que a nossa consciência aponta. É claro que você pagar o dízimo e louvar bem alto não torna você melhor que ninguém. É claro que você ir à missa, confessar e rezar 30 Pai Nosso, 30 Ave Maria, se você tiver mais ou menos. Se a tua vida estiver complicada, uns 200 Pai Nosso, 200 Ave Maria. Qualquer um de nós sabe que isso não melhora ninguém. Por si só, a quantidade de orações. A pessoa ainda está pensando no jogo. Ai, meu time vai jogar hoje, já está lá no Pai Nosso. Vocês nunca tiveram isso? Está rezando o Pai Nosso, não lembra a hora que parou, teve que começar de novo? Quantos? Tenho certeza que todos nós, não posso ser só eu. Por quê? Porque a gente tem uma religião do automático, da quantidade. E é claro que isso não define melhoria de ninguém. Ah, então eu vou no espiritismo. Eu vou no espiritismo, tenho que ir aqui pela ordem. Tenho que vir e ouvir musiquinha. Quem ouvir musiquinha e cantar musiquinha é melhor do que quem não souber a letra, não é verdade? Não? Quem ouvir a palestra e fizer cara de quem está prestando atenção é melhor do que aquele que estiver dormindo. Porque sempre tem alguém dormindo na palestra. Não tem jeito. Claro que não, a gente já está treinado. Desde a escola a gente sabe olhar para o professor e a cabeça está longe, mas a gente faz uma cara de quem está prestando atenção, não é verdade? Faz aquela cara, Daí ele pergunta qualquer coisa, você, hein? Como? Não vou perguntar, fiquem tranquilos, não vou perguntar. O que define a elevação do espiritismo? Ah, se eu estou na câmara de passe. Ah, não, se é caridade, então é da cesta básica. Da cesta básica é caridade. Será que é isso que define? Evidentemente, não. Nós precisamos entender o que faz a diferença do joio e do trigo, do bode e das ovelhas, o que mais ou menos já deu para perceber aqui. Serviço compassivo. Vós conheceis como se define a hierarquia dos homens. Se você vai no aeroporto e vê alguém cercado de assessores, você pode até não conhecer a pessoa, mas você fica olhando para tentar ver se é jogador de futebol, cantor ou político, não é? Você sabe que alguém é importante. Define-se uma pessoa importante pela quantidade de servidores que tem a ela, não é assim? Entre os homens é. Mas Jesus falou, não será assim entre nós. O maior será aquele que mais servir. Na última ceia, quando ele resolveu deixar um símbolo na cabeça dos discípulos e para todos nós do que é importante para ser cristão, do que é importante para a elevação espiritual,
Ele tirou a túnica, pôs uma toalha na cintura, pegou uma bacia, pôs água dentro e se ajoelhou na frente de cada discípulo para lavar os pés. O que isso quer dizer? Por que isso é um símbolo da doutrina cristã? Não é? Humildade, serviço. E eu sempre fico imaginando o que era pé de discípulo. Porque o chão não era cimentado na época deles. Não tinha asfalto. Era só poeira, deserto, sandália. Imagina. Bom, vamos voltar para o importante, né? Mas devia ser uma das funções menos consideradas daquele tempo. E ele mostrou qual é o caminho para o nosso crescimento. Pois veio a pandemia para todos nós. Por que a pandemia vai separar o joio do trigo? Aumentou um pouco aquela quantidade de pessoas que tem o pé encardido. Vocês conhecem gente que tem pé encardido? É um dos sinais para você saber quem é a população de rua e quem não é. Porque tem umas pessoas que estão mais ou menos no meio, né? Você fica olhando, será que é ou não é? Olha para o pé. Olha para o pé. Se o pé tiver... não é sujo. É um pouco, 3 voltas atrás ainda de sujo. Aí você vai perceber que a pessoa está em condição de rua. Aumentou muito a quantidade de população de rua. Aumentou muito a quantidade de desempregados. Aumentou muito a quantidade de enlutados. E tem o luto de quem perdeu uma pessoa na pandemia, e tem o luto de quem perdeu uma capacidade na pandemia. Porque tem gente que não morreu da doença, mas ficou com sequela. Tem gente que não morreu com a doença, não ficou com sequela física, mas ficou com sequela econômica. Muita gente, praticamente o Brasil inteiro. Então, o que tem de necessitado hoje é demais. Aí o que eu tenho a ver com isso? Cada um no seu quadrado. Pois é. Quando Jesus quis dizer para todos nós qual era o sentido, qual era a razão, qual era o exercício fundamental, nesses tempos de transição planetária que ele chamava de fim dos tempos, ele falou assim: no fim dos tempos, o Filho do Homem, o Filho de Deus, sentará perante as nações e separará a humanidade como o pastor separa os bodes das ovelhas. Imagina a cena. Jesus separando a humanidade. E falará para os bodes que eles serão levados às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. E falará para as ovelhas, vamos lembrar, animais dóceis, obedientes, confiáveis, carinhosos, que eles herdarão a terra. Mas nessa passagem Jesus fala que os dois grupos não entenderam. Por que eu vou para as trevas exteriores? Que na revelação dos Espíritos serão enviados para outros planetas, onde haverá prantos e ranger de dentes, onde que serão também regidos, como a Terra foi até agora, pela lógica da dor. Quem não passar de ano, quem não for promovido, quem não permanecer na Terra, vai ficar nessa condição, vai ter que, mais uma vez, ser chamado energicamente à luz. Não é inferno, não é punição, porque todos estão destinados à luz. Todos estão destinados ao bem. Mas os que não aprenderem, pelos diversos convites à solidariedade que tem hoje, então eu tenho que dar, o que eu tenho que fazer? Vou até o culto da minha religião e cumpro as obrigações que me passarem? Essas obrigações são dos homens ou são de Deus? Analise. Porque é fundamental saber dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Se um sacerdote vem e fala para você que você tem que fazer isso, você vai cumprir cegamente? Principalmente se for uma coisa fácil? Dá um quilo de fubá para uma cesta básica é bem mais fácil do que transformar os próprios valores e modificar o teu ponto de vista, a tua maneira de viver. Você nunca se
perguntou por que tem tanto líder religioso abusador sexual? Como é que pode? Ele fala que Deus mandou, que o santo mandou, que o Espírito mandou fazer tal coisa, e a pessoa vai lá e faz. Por quê? Porque estamos todos querendo um caminho facilitado, um jeitinho, uma maneira fácil de alcançar o céu. Se vem alguém que todo mundo respeita e fala que para alcançar Deus precisa fazer tal coisa, eu faço. Mas a gente precisa pensar, separar o que é dos homens e o que é de Deus. E os homens estão cheios de ditar obrigações para você. Faça isso e você alcançará. Faça aquilo e você estará no céu. Mas Jesus apontou um único caminho. Os Espíritos para Kardec apontaram um único caminho. Esse caminho é o caminho do amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Caridade, fraternidade, serviço compassivo, tudo conflui para uma mesma coisa. Nós estamos aqui para aprender a amar. Tudo que você fizer, independe de estar num templo, de ser ateu, pode se dar o rótulo que quiser. Você é afetivo, você serve as pessoas, a sua vida é útil, você se coloca no lugar do outro, ou como disse Jesus, você faz ao próximo o que desejaria que o próximo fizesse a você? Se ainda está faltando alguma coisa, se você não tem se regido por isso, se o próximo pelo qual você faz oração e você pede é aquele próximo da sua família, no máximo seus amigos, seus colegas, que eu chamo de amor de cerquinha, você estabelece uma cerca e só reza por aquilo, só batalha por aquilo, só trabalha por aquilo. Se você está nesse nível, você pode se refletir, você é chamado hoje a refletir. Tem inúmeras igrejas que são caridosas, mas apenas com os membros da igreja. Será que é isso que Jesus quis falar? Quando ele falou Pai Nosso? Pai Nosso deve ser o Pai dos Espíritas, deve ser o Deus dos Espíritas, não é? Claro. Ou é o Deus dos católicos? Ou é o Deus dos evangélicos? Deus é Deus de quem? Se Deus é Pai de todos, quem é teu irmão? Você já pensou nisso? Quem é o teu irmão? Ergue-se luminosa nas nossas mentes a figura de São Francisco de Assis. Se você não conhece, leia um livro, veja um filme. Um dos filmes mais famosos sobre a vida de Francisco chama-se Irmão Sol e Irmã Lua. Sabe por quê? Não é estranho. Porque olha, é difícil achar até um louco que fale assim, irmão Sol, irmã Lua. Porque irmão animal, a gente até fala, né? Meu irmão cachorro, meu filhinho. As pessoas não falam assim, meu filhinho, pega um cachorro e fala que é um filhinho. Tá ok. Tem pessoa que lida com planta e conversa com planta. Não tem? Tem gente que abraça a árvore. Imagina. Se você está nesse rol e se acha louco, está no manicômio aqui. Está tudo certo. Mas quando Francisco de Assis chamava cadeira de irmã cadeira, chamava a mesa de irmã mesa, chamava o sol de irmão sol e a lua de irmã lua, ele estava dizendo alguma coisa para a gente. Ele tem uma leitura diferente do que Jesus falou, Pai Nosso. Quando ele falou Pai Nosso, Francisco de Assis interpretou que Deus é Pai de tudo. Não apenas de toda a humanidade da Terra, mas de todos os animais da Terra, de todos os vegetais da Terra, de todas as coisas da Terra, e de todas as coisas, animais, vegetais e seres humanos de outras terras, do universo. Quando os Espíritos revelaram que a trajetória existencial nossa vai do átomo ao arcanjo, eles revelaram a profundidade do que Francisco fazia. O que eles querem dizer? Que você, ser humano, você homem, você mulher, você não apenas já foi macaco, porque tem muita gente que briga com esse negócio, né? O criacionismo, isso é absurdo. Eu não, nunca vou ter sido macaco.
mas você vai ter sido outros animais, porque a maioria dos defensores de animais não defendem a barata, por exemplo, não defendem a cobra, o rato, não é? Nós já fomos animais, e antes de animais nós já fomos plantas, e antes de planta nós já fomos minerais, porque nós vamos do átomo ao arcanjo. O amigo aqui na abertura falou: vós sois deuses. Você efetivamente é Deus de um universo de trilhões de seres que são regidos pela tua mente. Qual é esse universo onde você é Deus? Qual é? O teu corpo. Quantos bilhões de células, quantos bilhões de animais habitam o ecossistema do teu corpo? Se você nunca soube a respeito disso, leia. Mas não se apavore muito, não. Nós estamos cheios de bichinho. Não é pouco, muito bichinho. Micro-organismos tem, nossa, aos trilhões. Vós sois deuses. Nós somos responsáveis. A cada vez que você dá espaço para o pessimismo, você está envenenando todo o universo. Você está condenando a morte, você está condenando ao mal todo o universo. É por isso que a gente adoece. Porque sendo deuses de um universo, quando você deixa a tua mente afundar, desesperar, desacreditar na vida, você está envenenando e adoentando as células do teu corpo. Ah, essa doença veio do nada. Tá bom. Se você quer acreditar assim, você vai na medicina, eles curam o teu corpo, mas a tua alma continua envenenando. É mais ou menos como alguém secar um quintal com 4 torneiras abertas. Imagina, você vai na casa do teu amigo, cara se matando, balde, pano, rodo, para tirar aquela aguaceira danada, e 4 torneiras abertas. O que você falaria para ele? Amigo, fecha a torneira, depois começa a tirar água, porque desse jeito não vai ter jeito. A mesma coisa Deus fala para nós. Olhe a origem dos teus males. Olhe a origem da tua violência, a origem do teu egoísmo, a origem das tuas sombras. Investigue-se, conheça-se, ilumine-se e cure-se. Alcoólicos Anônimos tem como primeiro passo falar: eu tenho um problema. Se você não der esse primeiro passo, vai resolver quando? O alcoólico que acha que não é alcoólico vai se curar quando? Nunca, a não ser quando ele falar: eu tenho um problema. Aí começou. Pense nisso. Se essa aqui for uma reunião do AA, mas tiver alguém que falar assim: não, o problema da minha vida é minha sogra, é o síndico, é o vizinho de cima, é o Bolsonaro, é o Lula, é o que for, tem o direito, porque Deus nos chama em liberdade. Quem quiser continuar se iludindo, vai sair daqui e continuar se iludindo. Quem finalmente tiver alcançado a maturidade de ser responsável. O que é uma pessoa responsável? Pela própria palavra. Responsável é aquele que responde pelos seus atos. Se você tiver alcançado isso, você vai parar de colocar a fonte dos problemas nos outros, vai parar de colocar soluções na mão dos outros e colocar na mão do único ser do universo que só depende de você para se transformar, que é você mesmo. Muito boa noite, obrigado.